política é uma guerra por outros meios. A sociedade muda quando muda os recursos socialmente valorizados. Meus amigos e minhas amigas, essa célebre frase me lembra a disciplina Estudos Estratégicos da minha graduação de Ciência Política, que cursei de 2022 a 2024. E não tem como fazer uma analogia com o momento político atual do Brasil e do mundo. Não tem como não fazer. Vivemos um período em que os ânimos estão literalmente exaltados, com uma polarização forte, violência total, devido também à própria natureza do sistema. Entretanto, por mais que haja esse pensamento, não devemos esquecer que a questão é mais complexa do que podemos imaginar. Falando agora, mais particularmente do Brasil, nós sabemos que a mudança social, tão visada historicamente por uma parcela significativa da população e que foi relegada ao esquecimento, um grande apagão de direitos na era Bolsonaro, com o primeiro governo de extrema-direita da nossa história, nunca veio e nunca virá fácil. Essas mudanças sociais que historicamente almejamos nunca veio e nunca virá facilmente. Não só porque os famosos recursos socialmente valorizados, como o meio sacerdotal, o meio militar, os plutocratas, a famosa plutocracia, né? Os mais ricos, dificilmente mudam de posição ou, tocando num ponto mais profundo, dificilmente querem alguma alteração substancial do status quo. Tá? Mas porque, fundamentalmente, só haverá mudança social quando até mesmo nossa classe política não se omite mais e, por fim, tomar decisões pelo bem do nosso futuro, sem gerar as famigeradas não decisões no processo político, que inclusive as não decisões são difíceis de comprovar. A sociedade brasileira sempre foi eminentemente violenta. E a despeito de tudo que já passamos, com o passado ditatorial, do controverso presidente Getúlio Dornelles Vargas, que transformou o Brasil de um país para uma nação, e os 21 anos, os terríveis 21 anos da ditadura civil, militar, empresarial e sanguinária, inaugurada em 1964, um forte componente golpista e fraudulento. É terrível de se vislumbrar o quanto, infelizmente, vivemos em um país que a classe política até admite mudança, até admite poder mudar, mas não muito, não pode mudar muito. E sem essa ousadia, né, de mudar, mas não mudar muito, pois temos governos sociais democráticos, como o atual do presidente Lula, que carrega a experiência de já ter governado o país, continua as eternas concessões políticas ao capital rentista e financiarizado, para garantir um mínimo de dignidade ao povo. Dificilmente teremos mudanças, mesmo com a governabilidade garantida. O sistema majoritário tem essa natureza mesmo, né? Ele foi feito para isso, para garantir a governabilidade. E o que é governabilidade? É a capacidade do ente central de produzir decisões. Mas a que preço? É aí que eu quero perguntar a vocês. A que preço? Deixar a população como moeda de troca? Viver sob ameaça política? O Brasil precisa de maturidade política e institucional como nunca antes em sua história.
temos um dos maiores arcabouços institucionais e constitucionais da história, que é a Constituição Federal de 1988, a Carta Magna de 1988. Temos leis inovadoras, como a Lei Brasileira de Inclusão para as pessoas com deficiência. Temos a Lei do Feminicídio, que criou um tipo penal próprio para esses crimes terríveis contra o gênero feminino. Enfim, sei dos desafios que temos para operacionalizar, tirar do papel os direitos da Constituição e transformar tudo em políticas públicas transformadoras, inclusivas e democráticas. Porém, não é hora de retroceder. Precisamos avançar. A política começa com a tolerância, o respeito ao adversário, pois o adversário não é o inimigo. Não só porque vivemos todos no mesmo país e no mesmo mundo, mas porque, fundamentalmente, se queremos um lugar melhor para as futuras gerações, deixaremos para trás aquela política clientelista, com cunho de barganha, destruidora de sonhos, mesquinha, ocasional e, sobretudo, circunstancial. Dizem que o poder corrompe, principalmente quando colocamos a moral do poder acima da moral pessoal. E também quando esquecemos que a política, já dizia Max Weber, deve ser tratada, pelo menos em tese, como uma vocação a serviço das pessoas humanas. Por que eu disse em tese? Eu digo isso em tese porque sabemos que não dá para agradar todos os setores. Essa é a realidade. É essa grande discussão que eu queria falar aqui com vocês. Não dá para agradar todos os setores. No último dia 21 de setembro, a população brasileira foi às ruas defender a soberania brasileira, a democracia e nossos pactos democráticos. Nossa pujante e complexa história com uma alternância entre regimes democráticos e regimes mais fechados. Uma distribuição de renda desigual e economicamente injusta. E uma impunidade judicial, uma casta política que almeja aumentar mais seus privilégios, já consolidados por legislações infraconstitucionais, regimentos internos da Câmara dos Deputados, legislações de imunidade parlamentar. Enfim, somos uma nação, essa nação que foi caracterizada sempre pelo golpismo direitista, não pode tolerar voltar atrás. A política como civilidade e maior forma de garantir um alcance social a milhões de pessoas, sobretudo com o seu maior instrumento, que são as políticas públicas, merece nosso respeito. Mas é uma pena que alguns setores não pensam assim. Só querem o país para eles. Eles querem o país para eles. Né? Ou melhor dizendo, não entendem que só temos sentido mínimo de vida existencial humana e moral quando nosso semelhante também é feliz, também conquista coisas, também estuda, trabalha, come, dorme, vive e melhora de vida. Não existem heróis ou vilões nessa história, meus amigos. Não existem heróis ou vilões nessa história. Mas, como sempre falo, governar que consiste em escolher, que isso possa servir de reflexão para nós, no sentido de que politicamente também somos corresponsáveis pelo futuro desse país, sob pena de sermos um eterno país do futuro, coisa que Getúlio Vargas, ao transformar esse país em uma nação, sequer imaginava na época, até porque seu suicídio adiou o futuro golpe de 64 em 10 anos, mas porque o futuro já chegou, e com semelhanças à parte, sobretudo com o atual presidente Lula, mediar conflitos sociais só visando projetos eleitorais não garantirá a longo prazo e com alto nível de sustentabilidade o projeto de nos tornarmos, enfim, uma nação desenvolvida. Deixou de ser apenas um país, o Brasil deixou de ser apenas um país graças à era Vargas. Virou uma nação. E agora precisamos ser uma nação desenvolvida social e economicamente falando, de acordo com nossas dimensões continentais e como potência regional na América Latina. Lembrando que o Poder Executivo sempre vai visar aprovar sua agenda ao menor custo político possível, mesmo não tendo maioria assegurada no início de governo. Qualquer governante que está no Executivo não tem a maioria assegurada no início do governo.
E ele sempre vai desejar aprovar sua agenda o menor custo político possível. Já no tocante ao legislativo, já concernente ao legislativo, parlamentares desejam manutenção de sua carreira. Dificilmente, são poucos os que colocam o interesse público acima do seu interesse particular, privado ou patrimonialista. Sem mais, muito obrigado.